Hoje, isto embora tenha um título oficial que fala sobre escolhas, vai muito mais para além disto. Falando de escolhas, nós sabemos que há escolhas que mudam-nos a nós, que interferem na nossa vida, certo? Todos nós já temos experiência alguma na vida para perceber que todas as escolhas têm consequências e essas consequências afetam-nos em primeiro a nós, certo? Sejam essas consequências mais boas ou menos boas. Mas depois há escolhas que nós fazemos que não só interferem na nossa vida, mas interferem naqueles que nos rodeiam. Certo? No nosso local de trabalho, na faculdade, na igreja, em casa, no nosso bairro. Ou seja, as escolhas têm sempre um impacto para além muito maior do que em nós. E depois há escolhas que não só afetam as circunstâncias, o local onde nós estamos, como afetam as gerações que hão de vir depois de nós. Certo? Estamos todos em concordância? Sim. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu na minha família, lá para trás, não é? Tiver um princípio ou um valor que é transmitido de geração em geração, não é? Se eu ensinar assim, olha, à hora da refeição, vou dar um exemplo simples, à hora da refeição vamos estar todos sentados à mesa, em família, não é? E ninguém se levanta, todos comem à mesma hora. Esta regra, este princípio, este valor, se houver na minha casa, se tiver sido transmitido pelos meus pais, eu tendencialmente hei de transmiti-los aos meus filhos. E se eu não tiver filhos, eventualmente às pessoas com quem eu normalmente como, às pessoas que estejam lá em casa comigo. E depois de mim, estas pessoas vão transmitir aos outros. E este é um exemplo muito simples. Mas eu quero que vocês pensem em exemplos concretos na vossa família, na vossa casa, que isto acontece. Coisas que vos foram transmitidas, independentemente sejam boas ou não. Sejam boas ou menos boas. Coisas que tenham vindo de lá de trás, que vieram para aqui e que se não houver uma escolha diferente, estas coisas vão ser transmitidas à próxima geração. Isto é universal. Não é só com aqueles que acreditam em Deus. Até, às vezes há uma, não sei, Inês, corrige-me, há uma tendência aí na área de psicologia, eu posso não falar muito bem nessa área, mas que analisa aquelas coisas que são transmitidas de geração em geração. Porque há sempre coisas que são passadas, até que alguém tome uma decisão para cortar com aquilo, se for uma coisa má, ou então para dar continuidade, se for algo positivo. Vejam o quão importante é a tomada de decisão que nós temos. O poder de escolha. Nós não só impactamos a nossa vida, impactamos quem nos rodeia e impactamos quem vem depois de nós. E eu vou só partilhar aqui um bocadinho da minha vida. Eu cresci num lar, entre aspas, dividido. O meu pai não é crente, a minha mãe é crente. E a minha mãe veio de uma família que não era crente, não é? Mas ela foi a primeira, na minha família, a tomar a decisão de, vamos cortar com esta incredulidade e a partir de agora eu sei que é o meu Deus e sei o Deus que vou transmitir aos outros. E estão a ver, a decisão dela, isto é só um exemplo, teve um impacto na minha vida, não só na minha vida, como na vida dos meus filhos. E eu acredito que terá depois. Porque ela tomou uma decisão, não é? Que não foi fácil, não é? Porque na minha casa havia os dois lados, por assim dizer. Mas esta decisão dela mudou quem eu sou, vai mudar os netos e eu acredito que vai mudar bisnetos e próximas gerações e afim. Mas é preciso às vezes a coragem de um para cortar ou para dar continuidade. E eu quero que vocês reflitam acerca disso. Quais são as escolhas que vocês têm estado a tomar na vossa vida, que é para dar continuidade, e que coisas é que são aquelas que é para, vamos parar, eu não quero mais escolher isto, eu vou cortar por aqui. E às vezes tu podes pensar, mas eu não sei bem qual a decisão que eu vou tomar, qual é a escolha que eu vou fazer, eu não estou bem certo. Então, onde é que está a Susana? Não sei se ela saiu entretanto, mas a Susana fez uma excelente introdução a ir à palavra. É ir à palavra, não tem hipótese. E eu quero que vocês abram em Deuteronômio 30, por favor, toda a gente tem Bíblia? Quem é que não tem Bíblia que vai levar falta? Vamos abrir.
Quem já leu um bocadinho da Bíblia sabe que ao longo da Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, fala sempre de escolhas. Sempre. É escolhe, escolhe. E mais do que isso, escolhe bem. Ao longo da palavra, Deus constantemente está-nos a advertir. Olha, escolhe, mas escolhe bem. Todos já abriram? Sim? Deuteronômio 30, o 11. Vamos começar no 11. Pode ser? Diz assim: porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, não tão pouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres quem subirá por nós ao céu e nos trará, e nos fará ouvir para que o cumpramos. Nem está para além mar para dizermos quem passará por nós além do mar e nos trará, e nos fará ouvir para que o cumpramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuires. E depois, se vocês quiserem, podem ler o restante em casa. Mas aqui nós vemos que desde o início, e nem é preciso irmos lá a Gênesis, certo? Ele propõe-nos duas escolhas. O certo e o errado. O mal e o bem. Não há meio termo. Não é como uma escala que, ok, temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não. Ou é um de um lado ou é do outro. Não há meio termo. E nisto nós temos que estar muito, muito firmes, porque hoje em dia a mensagem que nós vamos recebendo lá de fora é que é tudo válido. E como eu ouvi esta semana, bem, se te faz feliz, está tudo bem. É mentira. A felicidade não valida a tua ação. Se não for de acordo com a palavra de Deus, e se tu tens prazer, mas se é contra a palavra de Deus, então esquece, está errado. Não é opcional, nem há felicidade nenhuma que vá validar um comportamento errado aos olhos de Deus. Deus não mudou. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não se adaptou ao século XXI e agora o moderno. Não, agora os assisto, agora o pessoal fala disto, então eu vou entrar na mesma onda. Esqueçam, Deus é imutável, Ele não muda. Ele não muda. Então, nós é que temos que ir à palavra e perceber ou é uma coisa ou é outra. E o que é que eu vou escolher? Qual é que vai ser a minha escolha? Qual é que vai ser a minha escolha? Todos os dias nós temos que fazer escolhas, todos os dias, todos os dias. E vos garanto, todos nós vamos ter que prestar contas a Deus, todos, sem exceção. Nós aqui podemos fazer o que nós quisermos, mas no dia em que estivermos diante dEle, misericórdia mesmo. Mas acho que nem sei. Porque no dia em que formos julgados, e seremos todos... Não vou aqui fazer aqui uma mensagem cor-de-rosa que não corresponde à palavra, porque todos nós teremos que prestar contas. Todos, sem exceção. Eu vou ter que prestar contas de tudo o que eu fiz. Então é melhor eu andar bastante consciente daquilo que eu estou a fazer, pegar na palavra se eu não sei o que fazer, e se há momentos que é natural eu não sei o que fazer, então vou fazer pelo menos o que eu tenho a certeza absoluta que me compete fazer. Porque todos nós temos momentos em que, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Então faz aquilo que sabes que deves fazer. Aquilo que tu não tens dúvidas, aquilo que está na palavra e que tu não tens dúvidas nenhumas. E se ainda mesmo assim não sabes, vamos então andar aqui um bocadinho para a frente, para trás, até neste caso. Vamos a Êxodos 20. O primeiro a abrir recebe um roçado. 20. Êxodos 20. Não disse? Não? Êxodos 20, Êxodos 20. O versículo. É logo o primeiro. Já estamos todos? Vocês são rápidos, não é? Que telemóvel eu também. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Quero só fazer aqui uma pausa. Deus é um Deus misericordioso ou não? Cheio de amor, compassivo, tardio em se irar. Mas Ele é santo. Ele é zeloso. Os atributos de Deus não se separam uns dos outros. Não se separam. Ele é quem é, ponto final, em todo o tempo. E Ele não se adapta a nós. No sentido que, esta pessoa é mais suscetível. Então se calhar eu vou ter que ser menos zeloso, menos santo com Ele. Não. Não. Ele é quem Ele é. Ele é aquele que era, que é e que sempre há de ser. Ele não muda. Então nós temos de ter bem noção de quem é o nosso Deus e muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é. Porquê? Porque o mundo passa uma imagem de Deus que é um Deus humano, um Deus que permite tudo, tudo é válido. Mas o nosso Deus não é assim. Ele não é assim. Ele não mudou. Aquele Deus zeloso e santo, um fogo consumidor que era no tempo de Jacó, de Abraão, é o mesmo Deus hoje. Não mudou. Então nós temos de ter mesmo temor e andar em tremor diante dEle. Temos mesmo que ter esta postura de Deus. Não há alternativa para andar diante de Deus. Porque senão o que vai acontecer se eu não andar assim diante de Deus? Eu vou ser condicionada pelo que acontece ao meu redor. O outro fez isto, eu vou fazer igual. Aquelas pessoas andam assim, se eles podem, eu também posso. Olha, não, a decisão é tua. A decisão é tua, a decisão é de cada um de nós. A minha decisão não pode estar dependente do outro, ou dos outros, ou do meu grupo, ou do grupo onde eu pertenço. A minha decisão é minha, entre mim e Deus. Até vou mais longe, a minha decisão não está dependente das pessoas mais íntimas. O meu marido, os meus filhos e os meus pais. E se eles tomarem uma decisão oposta àquilo que diz a palavra, eu vou fazer o quê? Nós temos que estar convictos naquilo que acreditamos e tomar a nossa decisão. Continuando, diz assim: sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te o dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. Isto é a nossa lei, irmãos. Não está desatualizado. Não mudou. Não houve alterações do decreto BXPTO, artigo 8, 9, 10. Não houve alterações. A lei continua a ser a mesma. Os mandamentos continuam a ser a mesmos. Porque é que depois Jesus disse mais à frente: aquele que ama os meus mandamentos, esse é meu. Esse me pertence. Aquele que ama o quê? Os mandamentos dele. E quais é que são? Está aqui. Mas vamos andar um bocadinho mais para a frente. Mateus 22. Estão a acompanhar? 36, 40. Posso? Diz assim, Mateus 22, 34 até ao 40. Sim? Diz então:
Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao Senhor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês podem pensar, mas não é igual. Isto é a base. É a base. Tanto que Jesus, em Mateus 5:17 diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Sabemos quais é que são os mandamentos. Acabamos de os ler, certo? Então as nossas escolhas têm que ter por base estes mandamentos. São estes mandamentos que são a base. Mas para isso temos que os conhecer, temos que meditar, temos que esmiuçá-los. O que é quer dizer amar o meu próximo como a mim mesmo? Pai, eu vou ser sincero, esta semana por acaso meditei nisso e eu pensei, eu estou longe disso. Estou longe. Como a mim mesma. Não é assim tão fácil como parece. Significa que eu vou priorizar tanto o outro como a mim. Vou pensar tanto naquilo que é o benéfico para ele, como para mim. No local de trabalho, na escola, na família. Estou ali para servir. Será que realmente nós às vezes temos essa postura ou estamos ali centrados em nós? Eu esta semana percebi, vou mesmo partilhar convosco, é uma coisa errada. Mas esta semana estava a pensar, tive uma situação no trabalho, só para contextualizar, eu sou assistente social, e depois eu pensei assim, isto foi quase que automático. Para cá lá saber, o problema é dele ou dela. Depois eu parei e pensei, estamos mal. Estamos mal. Porque não é, se é problema do outro. Se é problema dele. Não. Se eu realmente amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou ter aquele zelo, aquela preocupação e fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ser bênção para a vida daquela pessoa. Ainda que aquela pessoa até eventualmente possa tomar mais decisões, mas eu vou amá-lo como a mim mesma. Então nós estamos a ver aqui que os mandamentos, a palavra, não é? É que deve ser a base para as nossas decisões. Mas nós temos que a conhecer. Porque se nós não a conhecermos, será um bocadinho complicado. Eu queria que vocês agora abrissem em João 14:21. Não se cansem, é? João 14:21. Alguém quer ler, para não ser sempre eu? Tiago, queres ler? Lê lá. Amém. Vejam quão importante é nós guardarmos a palavra de Deus, os mandamentos dele. Quão importante é. É como se fosse uma marca do grupo a qual nós pertencemos e nós pertencemos ao Pai. Mas tudo isto anda interligado. Tudo isto. Se eu lhe pertenço, se eu o amo, então eu tenho os mandamentos dele guardados em mim. E se eu tenho os mandamentos dele guardados em mim, então, consequentemente, eu o amo, porque eu aprendo a amar a ele. Ele é revelado a mim, tanto que diz aqui, e me revelarei a ele. Mas nós temos que conhecer a palavra. Em João 15, 10 e 11 diz assim: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa.
Lembram-se que há pouco eu falei sobre a felicidade, aquilo que às vezes as pessoas dizem que é feliz, está tudo bem, tranquilo, ele está feliz, está bem. A alegria de Deus não é a mesma alegria do mundo. Nós temos que perceber isso. Porque a alegria do mundo é uma alegria baseada no prazer da carne, na satisfação, naquilo. Olha, eu desejo, imaginemos, ter um carro XPTO. Estou super feliz porque tenho um carro XPTO. Isto é um exemplo. Mas a alegria de Deus, aquela alegria, aquele gozo, não é assim. Tem a ver com algo muito, muito interno. Tem a ver com ter prazer nele. Tem a ver com ter prazer em meditar na lei dele. E é engraçado, isto depois é um progresso, não é automático, mas à medida que nós vamos conhecendo mais de Deus, mais da palavra dele, mais prazer nós vamos ter na lei dele, em meditar na lei dele. E ao longo da Bíblia nós vamos vendo imensos exemplos. No caso vou dar um exemplo de David, vocês vão ver Salmos, ele tinha prazer. E ele dizia, o meu prazer está em meditar na lei do Senhor. Esse era o prazer, mais do que qualquer outra coisa. E isto é algo que nós podemos aprender. Inicialmente eu falei que as decisões podem ter impacto em nós, podem ter impacto naqueles que nos rodeiam e depois de geração em geração. E voltando aí, se eu decidir que não só vou aplicar a lei de Deus na minha vida pessoal, ao ponto de impactar o lugar onde eu estou e ser o sal e a luz que é suposto nós sermos, e se eu também tomar a decisão de transmitir o meu seio familiar de forma intencional, isto vai deixar marcas, vai deixar uma bênção que vai passando de geração em geração. E em Deuteronômio 4, se puderem abrir comigo, andamos de um lado para o outro, Diz assim, pelo que hoje, todos estão lá, Deuteronômio 4, 39 e 40. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Nós aqui vemos que depois isto é passado, de geração em geração. E Êxodos 20 lá atrás, quando ele diz que ele usa de misericórdia de milhares em milhares, é a mesma coisa. Isto vai passando. E talvez tu até penses assim, mas eu, fogo, não tive sorte. Porque é que eu calhei nesta família? Podia ter uma vida muito mais abençoada. Se tivesse, se calhar, lá mais atrás, os outros já estivessem no caminho certo. Não sei se alguém já pensou isto, mas eu, quando era adolescente, pensei. Porque é que o meu pai não é pastor? Mas olha, vou-vos dizer, não é por aí, porque a decisão ainda está nas nossas mãos. Nós podemos decidir hoje como é que vai ser a geração daqui em diante. Qual é a marca que eu vou deixar na minha casa, na minha família? Qual é? Porque isto é uma decisão muito pessoal. É muito pessoal. E na palavra de Deus, Ele instrui-nos mesmo a ensinar aos nossos filhos. Porque Ele diz assim em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então não só nós temos que recebê-las para nós, como é suposto passá-las para os que vêm depois de nós. Mesmo e quem não tem filhos pode passar para os sobrinhos, para os outros familiares. Mas isto é suposto ser passado. Eu não posso me calar, eu não posso me conter, eu não posso ficar calada
quando, por exemplo, vou dar um exemplo, a minha filha vem da escola e recebeu determinada informação que eu sei que é contrária à palavra de Deus e eu vou ficar calada. Não! Eu quero lá saber o que é que os outros acham, eu quero lá saber o que é que os outros fazem. Eu quero saber o que Deus diz e o que a palavra de Deus diz. Se é errado aos olhos de Deus, é errado, ponto final. E é para ser exposto. Eu não tenho que me acomodar ao mundo. Eu tenho que respeitar as pessoas. Claro que sim, eu tenho que respeitar as pessoas. Eu devo esse respeito. Eu devo-lhes amor, com certeza. Eu devo serviço, com certeza. Mas eu não tenho que deixar de ser quem eu sou. Eu não tenho que deixar de acreditar naquilo que eu acredito só porque as pessoas à minha volta acreditam em algo completamente oposto. Nós temos que ser genuínos. Isto é uma decisão que eu tomo intencional. Isto é o que eu acredito. Meus amigos, quem não acreditar, isso é problema dele. Mas eu sei em que eu acredito, eu sei qual é a minha decisão. E vocês podem pensar, mas isto é só uma coisa de agora. Não. Vamos a Josué. Estão prontos para ir a Josué? Josué 24. Josué 24. Versículo... Podemos até começar no 14. Agora, pois, temai ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Só à parte, nós vamos sempre a tempo de deitar fora o que veio de trás e que não é bom. Vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo. Enquanto estamos vivos, vamos sempre a tempo de corrigir o caminho. Estamos a ir neste caminho, mas não é o caminho certo. Desvia. É preciso ter coragem, é preciso ser assertivo, ter coragem de dizer, não é este o caminho que eu quero, eu vou tomar outra decisão, venha quem vier. E tomas a tua decisão. E prosseguindo no 15, mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ganda Josué. Estou mesmo a imaginar a coisa. Olha, é só para avisar. Hoje é dia de decisão. Como é que é? Vocês decidam quem querem servir, mas eu e a minha casa, que é homem valente, aqui na minha casa mando eu e acabou. Disse logo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a decisão dele. E ele ali, eu não acredito que tenha sido propriamente uma situação fácil, porque Josué estava a falar para um mar de gente, né? Mas ele disse, olha, vocês tomam a vossa decisão, mas eu já tomei a minha. Eu já tomei a minha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então a pergunta que eu hoje faço é, quanto a ti, a quem é que tu vais servir? Aquilo que tu recebeste, ou aos deuses do mundo, ou aos deuses que foram... Quando eu digo Deus, às vezes não são os deuses de pedra... Mas às vezes é outros ídolos que se vão levantando neste mundo. A quem é que tu vais servir? A quem é que tu vais servir? A tradições que foram passadas geração em geração na tua casa, que tu sabes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A princípios que são incutidos no teu local de trabalho, na escola, que levas com eles. Pronto, aquilo é uma coisa engraçada. Qual é que vai ser a tua escolha? O que é que tu vais escolher? E sabem, às vezes parece que é tudo muito sério, tudo muito... Parece que é ou é sim ou é não, mas não parece, é. E não podemos levar com leveza a palavra de Deus, nem o compromisso que nós queremos ou não assumir com Ele. Porque Deus não se deixa escarnecer. E é assim, o Velho Testamento liga-se com o Novo Testamento, não entram em contradição. E o mesmo Deus... de amor, de misericórdia e compaixão que eu vejo no Novo Testamento, eu vejo no Velho, porque Deus, vez após vez, ao povo de Israel, mas assim, vocês vão ler, vez após vez, ele diz, arrepende-te, ainda vais a tempo, se tu te arrependeres, eu vou-me compadecer de ti, mas arrepende-te, deixa os teus maus caminhos, opta por mim, vira-te para mim, porque ele diz, ainda é tempo de me buscar, ainda me podes, busca-me enquanto me podes encontrar. Porque vai haver uma altura em que não vai ser possível. Então nós temos que pensar bem, que escolhas é que eu vou fazer? Que escolhas é que eu vou fazer? E que escolhas é que eu vou fazer para deixar bênção para os que vêm depois de mim? Às vezes não são escolhas fáceis.
Eu sei que não. Não são escolhas. É preciso ter coragem, é preciso perseverar, não é? É preciso muita disciplina, muitas vezes também. Vou-vos dizer uma coisa, e isto é um exemplo. Na minha casa, quando eu era criança, eu não me lembro numa única vez que a minha mãe não sentasse comigo à noite e com o meu irmão para orar e para ler a palavra. Uma única vez. Com toda a oposição que vocês possam imaginar que se levantou muitas vezes. Porque, como eu vos expliquei, meu pai não é crente ainda. Mas ela nunca deixou de orar com os filhos. Por isso é que diz na palavra que instrui o menino onde deve andar e até quando envelhecer ele não vai esquecer. Às vezes pode parecer que está ali na dúvida e não sabe bem, mas eu vos garanto, a palavra de Deus que é semeada na infância, fica lá. Fica lá. Nós não podemos deixar de acreditar que Deus vai operar, ainda que a gente não esteja a ver. Dizer, Deus, mas eu fiz a minha parte, eu semeei a palavra, porquê que não vem à igreja? Porquê que não está a seguir os teus caminhos? É continuar a orar. Nós não sabemos os desígnios de Deus, nós não sabemos o próximo capítulo, nós não sabemos. Nós não sabemos da maneira como Deus atua, mas Ele é fiel. Ele é fiel. E aquilo que nós semeamos vai dar fruto. Voltando aqui, quando não souberes o que fazer, faz aquilo que está na palavra. Vai haver muitas alturas que a gente não sabe, nem tudo é preto, branco, né? Às vezes a gente fica ali, bem, isto, como é que é? Mas faz, vai pelos mandamentos, observa. Como eu achei curioso, a Susana no início fez aqui a introdução sem saber. É ler a palavra, é ler a palavra. Porque só com a palavra é que nós vamos ter a base para tomar decisões acertadas com base naquilo que agrada ao nosso Pai. Só. Se eu não conhecer a palavra, eu não vou saber o que é certo e o que não é aos olhos de Deus. Facilmente vou ser enganado. Não é? Porque quantas pessoas às vezes pegam num versículo e descontextualizam, não é? Então, a gente ouve e retém o que é bom. Mas temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. E eu quero que vocês agora parem um bocadinho e pensem que decisões é que eu tenho tomado ultimamente na minha vida que não são as mais acertadas. Ou que eu não estou bem certa que aquilo é o que Deus quer para mim. Que decisões é que eu estou a tomar no meu local, nos meus locais de influência, que eu sei que também não estou a ter impacto positivo no sítio onde eu estou. Então, se calhar, eu tenho que parar, refletir e pensar qual é as outras escolhas que eu posso tomar. Porque se nós não estamos a ser sal e luz no local onde nós estamos, isso é mau. Na palavra diz, o sal que perde o seu sabor para nada serve. Diz ou não diz? Então nós temos que pensar, eu estou a salgar onde eu estou? Eu não sei se, eu às vezes, é curioso. Eu já trabalhei com muita gente crente e com muita gente descrente e maioritariamente descrente, mas é triste eu vos dizer que mais vezes vi pessoas descrentes a brilharem, entre aspas, do que às vezes os próprios crentes. E eu paro e penso, uou, estamos mal. Quando eu vejo pessoas que supostamente não acreditam em Deus, mas que defendem o amor ao próximo e a compaixão, e depois os outros que às vezes até dizem, não, eu acredito, mas não vivem. Então eu tenho que parar, autoavaliar-me. E eu até vou mais longe. Eu quero que vocês tenham ousadia de dizer a Deus, Deus, corrige-me. Mas podem ter certeza, vocês o disserem, Deus vai corrigir. E nem sempre é fácil. Mas diz na palavra, até Apocalipse diz que Ele corrige aquele que Ele ama como filho e que o considera como filho. Porque é como um pai terreno. O pai só corrige os filhos porque os ama, porque quer que eles se endireitem, quer que eles tomem decisões corretas, quer que estejam bem, certo? Porque se não amar, é indiferente. Está lá a saber. Portanto, olha, se mentes ou não mentes é igual. Não. O pai que ama o seu filho corrige. Porque é que o seu filho esteja bem. E Deus também é assim para connosco. Ele é nosso pai. Ele nos corrige. Mas nós temos que ter também abertura para isso. Estar disponíveis para isso.
E eu quero-vos incentivar. Digam a Deus: Pai, corrige-me, ensina-me. Não só hoje, de forma continuada. Se vocês o fizerem, Deus vai fazer isso. E deixem ser-se corrigidos por Deus. Sejam humildes para receber a correção do Pai. Nós temos que reconhecer que nós precisamos dele. Que nós não, sozinhos, por nossa própria força e capacidade, nós não chegamos lá. Uma coisa que eu oro sempre a Deus, e tenho esperança que um dia tenha, é que Deus me dê um coração humilde. De reconhecer que não sou nada sem Ele. Mas quando eu digo reconhecer, é mesmo de forma genuína. Percebem? Quando é lá dentro, não é o exterior, é lá dentro. Saber mesmo, eu não sou nada sem Ti e eu preciso de Ti. Ensina-me, corrige-me, aproxima-me de Ti. Faz-me amar a Tua palavra, faz-me amar os Teus mandamentos. Nós temos de ter essa postura de estar próximo dEle. Sem Ele nós não temos hipótese. Vamos tomar decisões que estejam por base a palavra. Não vamos tomar decisões que tenham por base o que hoje é falado, o que hoje é divulgado, o que hoje a maioria das pessoas faz. Mas vamos tomar decisões que sejam com base na palavra, com base nos mandamentos de Deus. Porque é muito fácil eu tomar uma decisão, porque a maioria, 99% dos outros faz. Se os outros fazem, eu também posso fazer. Por que não? Se não está na palavra, então é errado. E só há o certo e o errado, o mal e o bem. Nós vimos ali em Deuteronômio que Deus diz: olha, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. E Ele diz isto hoje para cada um de nós. Eu estou a colocar diante de vocês e ainda vão a tempo de escolher. Tem aqui a bênção e a maldição. O bem e o mal. Escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Toma a decisão acertada. Muda a tua vida, muda aqueles que estão ao teu redor e muda a vida das gerações que vão vir depois de ti. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ser como Josué. Eu vou dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esta é a minha decisão. Poderá haver perseguição, certo? Embora nós até vivamos num cantinho assim, abençoado. Mas há muitas pessoas que são perseguidas por tomarem aquela decisão de eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quantos são perseguidos? Quantos têm que cultuar ao Senhor em segredo, escondidos? Quantos? Nós nem temos noção por como está, parece que está lá tão longe, mas há alguns que passam por isso. Então esta decisão não é uma decisão propriamente de leveza, porque eu não sei o dia da manhã. Mas a minha decisão é esta hoje, e eu estou disposta a levá-la até ao fim. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu convido-vos também a refletir e a tomarem a vossa decisão e que possa ser a mesma que Josué. Amém?